essa proteína tanto na clara quanto na gema, tá bom? E aí a gente tem um pool de nutrientes, né? O ovo contempla aí uma série de nutrientes, né? Todas as vitaminas do complexo B, a gente tem os minerais, selênio, zinco, magnésio, potássio, né? Então é um alimento completo, efetivamente. E esse slide é um slide muito antigo que eu comecei eu colocava ele lá no início, né? Quando eu entrei no instituto, mas que era para fazer dar só um parecer a respeito dos nutrientes do ovo e da sua função no nosso corpo. Então, a colina, a vitamina B6, triptofano estão relacionados ao cérebro, luteína e zeaxantina nos olhos, né? Sistema imunológico, uma vitamina A, D, E, selênio, zinco, proteína, colina, ácido fólico, né? Para as articulações. Então, é esse conjunto que faz uma orquestra, efetivamente, e que é importante para o nosso organismo. E aí o ovo é uma fonte de proteína, né? Todo mundo sabe disso, e está relacionado a todas as faixas etárias, né? Desde a gestação, né? Até a terceira, até os super idosos aqui. E aí, quando a gente olha para as necessidades, né, eu tenho aqui, a gestante necessita de 6 gramas de proteína por dia, uma criança precisa de 1 a 1,2 gramas por quilo de peso, o atleta precisa de 1,2 a 2 gramas por quilo de peso, e o idoso, por incrível que pareça, ele precisa de mais proteína, ele precisa de 1,2 para evitar a sarcopenia. Tá? Então, vai variar aí entre 0,8 a 1,2 se ele não for um paciente renal crônico, a gente eleva a quantidade de proteína desse idoso. E aí, vem as perguntas que não querem calar, né? Quem é 40 mais aqui, levanta a mão. Não, olha que legal, quantos jovens, uau, quem é 40 mais? Por quê? Porque pessoas acima de 40 anos têm uma perda de 3 a 5% da massa magra por ano. Então, as pessoas já começam a ficar meio flácidas a partir dos 40 anos. Pessoas com 60 a 70 anos tem uma perda de 5 a 13% ao ano. E idosos acima de 80 anos tem uma perda de 11 a 50% ao ano. Isso é muito alto. Então, por isso que o risco fica muito mais elevado naquela pessoa idosa. E aí dá para entender, né, o porquê o aumento tão grande, né, de mortes, né, de óbitos, principalmente nessa Covid, né? Porque perde-se de massa muscular numa pessoa internada 5% por semana. Imagina, né? Então a gente precisa de proteína, efetivamente. E o ovo é uma fonte importante, porque é de fácil absorção. Então, percebam que assim, a gente tem aqui, né, uma perda de massa muscular ao longo da vida, e o envelhecimento natural é aquilo que contribui, né? Contribui para a nossa perda, por conta, inclusive, de questões hormonais, tá? E perguntas que não querem calar ainda, né? Você tem se alimentado de forma equilibrada, com ingestão de proteínas de acordo com as suas necessidades? Acho que essa é a pergunta, né? Vocês praticam atividade física 3 vezes na semana? Quem pratica, levanta a mão. Então, tudo isso, né, é para a gente ter uma manutenção de massa magra, de massa muscular. Por isso que essas questões são extremamente importantes. E o que o ovo tem a ver com isso, Lúcia? O ovo tem 6,2 gramas e é
de fácil consumo. E a proteína, ela aumenta a saciedade, né? É assim, você come um ovo e você fica mais tempo, né? Saciado. É de lenta absorção, porque tem proteína, tem gordura, pode colaborar com a perda de peso, justamente porque estudos mostram que quando você consome ovo, né, você evita os beliscos ao longo do dia. Mas, claro, tem que cuidar da alimentação. É uma estratégia interessante para lanches de final de tarde. Então, uma das dicas que eu dou em consultório, e não só, mas nas minhas aulas, né, é que se você cozinhar o ovo por 12 minutos, que é o tempo de eliminação de todos os micro-organismos, você deixa esse ovo na casca e leva para o trabalho. Esse ovo pode ficar fora da geladeira até 12 horas. E aí você descasca e come esse ovo em algum momento do dia. Então é interessante porque é uma forma, inclusive, de aumentar a saciedade e evitar aquela fome excessiva à noite, por exemplo. Tá? E é uma estratégia pós-treino de ganho de massa muscular. Mas, o que acontece em relação a esse pós-treino? Os estudos atuais, eles dizem que o mais importante é você ter a quantidade de proteína que você consome, que você precisa no seu dia, e aí você dividir essa proteína ao longo do dia, e não necessariamente só pós-treino. E aí, nós temos aqui café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Então, é muito comum a gente ter almoço e jantar, café da manhã também, mas o ovo tem entrado no lanche da tarde também. Tá? E 2 ovos têm 30 microgramas de selênio. Nós precisamos aproximadamente de 55, 60. Então a gente, com o ovo, com o consumo do ovo, a gente contempla grande parte do selênio que a gente necessita. E é importante a gente pensar que o ovo tem um custo, é acessível à população de uma forma geral. Tá? Então acho que essa questão é bastante importante. O ovo também tem vitamina B12, ácido fólico. Esses 2 ingredientes do ovo, eles têm uma sinergia importante, porque eles fazem parte da síntese de DNA e RNA, então é uma função importante, mas junto com o ferro que está presente no ovo, eles produzem o sangue, então isso é bem legal. Então percebe que assim, não dá para falar só em ferro. Tem anemia, é ferro. Não, eu tenho anemia e eu tenho quais são os ingredientes que estão vinculados para a produção do sangue. Ácido fólico, vitamina B12, tudo bem? Está faltando a vitamina C. O ovo não tem vitamina C. Aí a gente come uma fruta. Tá? E aí a vitamina D é um outro ingrediente presente no ovo, né? Um outro nutriente importante que é responsável pela saúde óssea, estimula o sistema imunológico, influencia na secreção da insulina, né? E está relacionada inversamente à pressão arterial. E nunca se falou tanto em vitamina D como nesses últimos 2 anos, né? Por conta da questão da imunidade. Tá? Então percebam o quanto o ovo é um alimento rico. É pouco, né? Efetivamente falando a respeito do aumento da luteína xantina com o consumo do ovo. Então isso é de novo, né, uma forma da gente ter esse alimento no nosso dia a dia. E o que os estudos estão mostrando é que pelo fato do ovo, existe uma diferença bastante interessante, que é entre aquele alimento sintético, aquele produto sintético e o alimento efetivamente. E o que as pesquisas têm mostrado é que o nosso organismo, ele reconhece aquilo que é molécula dele. Então, ele vai absorver melhor o
os nutrientes do que se eu desse alguma coisa suplementada que seja sintética. Então a gente começa a olhar e dar valor para esse alimento efetivamente. E aí a luteína e a zeaxantina, como são muito antioxidantes, né, os pesquisadores começaram a verificar como é que existe alguma relação entre a luteína e o cérebro. E aí existem evidências de que existe um acúmulo de luteína e zeaxantina no cérebro e que eles vão atuar como antioxidantes, né, na formação de espécies contra radicais livres, efetivamente, né, e vão proteger a bainha de mielina na transmissão do impulso nervoso. Então isso é muito interessante. E aí os estudos demonstram que a ingestão de luteína é baixa de forma geral entre a população. E a população idosa faz parte de um grupo super vulnerável, né, por alguns fatores. Má nutrição, porque é mais fácil comer, principalmente o idoso que mora sozinho, né, é mais fácil ele comer coisas mais fáceis, né, de tomar um leite com café, uma bolacha, do que comer comida, e isso interfere. A gente tem os medicamentos que vão interferir na absorção de nutrientes e na própria alteração do paladar. Então o idoso passa a ter necessidade de adoçar mais, salgar mais por conta de deficiência de zinco. E aí o que se verifica é que o leite materno apresenta grandes quantidades de luteína e zeaxantina, só que só vai ter essa quantidade de luteína e zeaxantina se a mãe consumir esses carotenoides. Se ela não consumir, a criança não vai receber na quantidade que deveria. Então a gente começa a pensar que, percebam, né? A gente precisa de consumir luteína, precisa ter uma alimentação mais equilibrada para a nossa própria perpetuação, né? Acho que essa é a grande questão. A gente precisa ter pessoas mais saudáveis, crianças mais saudáveis. E aí o ovo, né? 2 ovos têm aí em torno de 400 microgramas de luteína e zeaxantina, e o que um estudo americano mostra é que a gente precisa de 400 microgramas de luteína e zeaxantina. Então o ovo contempla isso. E pelo fato do ovo ter gordura, né, e aí ele tem ácidos graxos monoinsaturados, poliinsaturados, tem os ácidos graxos saturados também, mas essa dupla, que é uma dupla muito interessante, né, extremamente importante para a saúde cardiovascular, essa luteína que está envolta nesse perfil aqui lipídico tem uma absorção ultra facilitada. Então ele a partir do momento em que você come o ovo, essa luteína e zeaxantina é absorvida por conta da gordura. E aí a gente tem um outro nutriente importante, que é a colina no ovo, e ela tem algumas funções, né? Ela é responsável pelo fechamento do tubo neural e pela formação do centro da memória. Ela é fundamental no desenvolvimento cerebral nos primeiros anos de vida. E a fosfatidilcolina, né, que está presente no ovo, ela é responsável pela cognição. E ela também atua na redução de processos inflamatórios. Aqui eu tenho uma tabelinha com a quantidade de colina que eu tenho. Então, o ovo de galinha cru aqui tem 125 miligramas, né? E o ovo de galinha cozido tem 112. Lúcia, por que acontece isso? Por conta do cozimento. Então, por isso que o cozimento tem que ser adequado, tá? Para a gente não perder nutriente. E aí, o que eles fizeram, né? Um estudo aí grande, com quase 2.500 homens sem demência, foram avaliados aí numa questão de 5 anos,
e verificaram, né, o que existe uma relação aí entre o colesterol e o Alzheimer? Essa era a pergunta do estudo. E o que eles verificaram depois desse tempo é que não existe associação entre o consumo do ovo e a incidência de Alzheimer. Existe uma melhor performance cognitiva por parte daquelas pessoas que comiam ovo, e não houve alteração da ApoE4 na associação do colesterol ao consumo de ovo, né? A ApoE4 é um gene, uma expressão genética aí do Alzheimer. E aí, a colina, tem vários trabalhos científicos mostrando que o ovo faz mal para a nossa saúde cardiovascular. Por quê? Porque é rico em colina. Então, a colina promove uma substância que é o timal. Então, só para vocês entenderem. Então, a gente tem aqui, né, o nosso intestino, e o nosso intestino tem uma microbiota intestinal bastante importante. E essa microbiota intestinal, ela precisa de colina, fosfatidilcolina, L-carnitina, para a sobrevivência dela, para a produção de energia. E aí, quando ela metaboliza esses nutrientes, ela forma uma substância chamada TMA, que é a trimetilamina. Essa trimetilamina vai para o fígado formando o timal. E o timal, ele é uma substância perigosa para o sistema cardiovascular. Ela é absolutamente aterogênica. Mas uma coisa que interfere, né? Assim, a gente tem que pensar um outro lado. Será que é o ovo que faz mal? Ou é a gente que está cuidando mal? Nós é que estamos cuidando mal da nossa saúde. Por quê? Porque existem alguns fatores que desequilibram a microbiota intestinal. São eles: o envelhecimento natural, está todo mundo envelhecendo, né? As pessoas aqui, acima de 40, estamos acima de 40 aqui, né? O uso de antibiótico e anti-inflamatório provoca um desequilíbrio da flora intestinal, o estresse. Então não adianta ficar estressado, você vai interferir nisso. A alimentação, uma alimentação desequilibrada, né? Principalmente com açúcares, farinhas brancas, né? Uso de adoçantes artificiais, isso interfere na microbiota intestinal. A gente tem uma parcela dessa microbiota que é genética. Com isso, a gente promove um aumento da permeabilidade intestinal, que foi o que o André acabou comentando, né? E o tipo de parto. Então, um parto normal, por exemplo, o bebê acaba tendo contato com a microbiota da mãe. No parto cesárea, ele já não tem esse contato e tem que começar do zero. Então, esses fatores, né, que provocam esse desequilíbrio, levam a obesidade, dislipidemia, inflamação, resistência à insulina, esteatose hepática. Então, todas essas doenças estão relacionadas hoje, né, assim, o que os estudos mais falam é justamente a respeito da microbiota, que existem evidências aí de que existe, inclusive, a microbiota, o desequilíbrio intestinal relacionado à depressão. Mas o que se sabe hoje, de fato, por exemplo, é que existe um desequilíbrio da microbiota na obesidade muito interessante. Já se viu isso numa pessoa que tem peso normal e numa pessoa que é obesa, tá? Então, a gente precisa cuidar do nosso intestino, efetivamente. E por que eu estou falando isso, né? Porque, na verdade, esse estudo científico aqui foi feito com 24 pessoas, né? E eles quiseram avaliar colina plasmática e timal com a ingestão de 3 ovos por dia
ou com suplemento de colina, e a duração de 13 semanas. E o que se verificou é que houve aumento da colina plasmática de ovos, houve aumento de selênio, de gorduras, mas não houve alteração do timal nos grupos. Tudo bem? A gente tem esse estudo aqui ultra recente, né, que foi a comparação da ingestão, né, do ovo versus a suplementação de colina. Então, esse estudo é bastante interessante. Houve, depois de 14 semanas, houve aumento dos carotenoides plasmáticos, houve aumento da colina plasmática, não houve alteração de timal nos grupos e a microbiota intestinal não ficou alterada com o consumo de ovo ou com suplemento. Então, a microbiota do jeito que estava, depois do consumo de ovo, continuou do mesmo jeito, tá? Então, quando a gente olha para esse estudo científico aqui, de 1999, e esse estudo aqui de 2006, o que eles mostram, né? A população é muito grande, olha, mais de 100 mil pessoas, aqui também mais de 100 mil pessoas, né? É que o consumo de um ovo por dia não está associado a aumento da incidência de doenças cardiovasculares, tá? A gente tem essa meta-análise aqui de 2013, esse autor pegou todos os estudos científicos relevantes, colocou dentro de um critério, e aí o que verificou é que o consumo de um ovo por dia não está relacionado a doenças cardiovasculares e derrame. E esse estudo aqui, que saiu no início de 2020, com 177 mil pessoas de 50 países, nesse estudo a gente tem a participação de um cardiologista brasileiro, tá? Esse estudo foi possível por conta de estudo de outros 13 estudos científicos para a utilização de medicamento, e aí eles não encontraram associações significativas entre o consumo de ovos e lipídios séricos, né, mortalidade e doença cardiovascular. E aí, por minha conta, né, o consumo de um ovo não está relacionado à doença cardiovascular e derrame efetivamente. Então, acho que vale a pena, né? Eu sempre, num artigo que eu escrevi, que vocês vão encontrar no site, eu digo que puniram o ovo, né? E os estudos que hoje estão aí, ainda falando mal do ovo, estão sendo bastante mecânicos, né? Estão sendo bastante só visualizando um lado. O ovo tem bastante colesterol? Tem, efetivamente tem. Mas, como é que anda a saúde da população e como é que a população tem cuidado da sua saúde? Efetivamente tem feito atividade física, tem melhorado a qualidade da alimentação, porque é fácil colocar a culpa em alguém. E o culpado aí foi o ovo. Mas é importante, assim, é de fato isso? E aí a gente tem aqui esse consumo aqui também, é um N pequeno de 38 pessoas, de 38 pessoas, durante 14 semanas. E daí, a cada semana eles iam aumentando a quantidade de ovo até chegar a 3 ovos por dia. O resultado é que aumentou a concentração das partículas de LDL e HDL, houve um aumento da APO2, na ingestão de 2, 3 ovos. A APO2 é uma formação de HDL, que é o colesterol bom, e houve um aumento da luteína plasmática. É um estudo pequeno? Mas a gente tem resultados bastante interessantes, que são bastante pontuais. E aí aqui eu também tenho um estudo, né, verificando o consumo do ovo numa dieta plant-based, né? E depois, então, eles fizeram 35 pessoas com risco de diabetes, e aí incluíram os ovos, né, numa dieta plant-based. E aí perguntaram, existe um risco cardiometabólico?
Então, as pessoas fizeram 6 semanas de dieta sem proteína animal nenhuma. Aí eles fizeram um intervalo de 2 semanas e aí colocaram mais 6 semanas com essas pessoas consumindo ovo. O resultado é que não houve impacto na saúde metabólica, né, na função endotelial, perfil lipídico, pressão sanguínea, sensibilidade e coisa corporal. Então, olha só que interessante, os estudos começam assim, os estudos têm mostrado a importância do ovo na nossa alimentação. E aí, como é que a gente pode efetivamente evitar as doenças cardiovasculares, né? Então, evitar o tabagismo, o álcool, o sedentarismo, manter um peso adequado e manter uma alimentação equilibrada efetivamente. E todas as minhas palestras, eu acabo dizendo que assim, é extremamente importante que a gente tenha no nosso dia a dia verduras, legumes, frutas, né? Alimentos integrais. E alimento integral, milho é um alimento integral, né? Não preciso ficar com tanta procurando, preciso de um alimento X que é integral, né? Os alimentos mais naturais são os alimentos integrais efetivamente. Então eu preciso ter uma alimentação equilibrada e eu vou colocar o ovo normalmente sem problema algum nessa minha alimentação. Tudo bem? O ovo ele tem um sabor neutro, por isso que a gente consegue preparar receitas doces e salgadas, tá? É delicioso, é prático e só faz bem, né? Aqui eu tenho o site ovosbrasil.com.br, lá vocês vão encontrar os estudos científicos e sigam a gente no Instagram e no Facebook, né? A gente tem feito vários posts a respeito do ovo e isso é bem interessante, tá bom? Estou à disposição para perguntas, agradeço muito a vocês ficarem aqui todo esse tempo, muito obrigada e obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos e enriquecer os nossos conhecimentos com tudo isso aí, porque a gente sabe que o ovo é barato e tem o seu valor nutricional muito bom, além de nutricional, suas condições bioquímicas muito boas, né? Nós queremos agradecer em nome aqui da coordenação do evento, tá? Da PEC Nordeste, do Secretário da Agricultura, e estamos às ordens para sempre precisar. Com certeza, muito obrigada. Gente, eu vou, obviamente, como essa foi a última palestra da parte da tarde, eu vou passar aqui agora a palavra, agradecer a presença de todos vocês que ficaram aqui conosco até agora. Vou passar a palavra aqui para o coordenador aqui da parte de agricultura, o Dr. Bernardo Carneiro. Ok, gente? Muito obrigado a todos. Obrigado, agradecemos a presença de todos até agora. E por conta disso, nós vamos fazer o nosso sorteio dos 3 brindes. Doutor Chico, diga aí um número e uma letra. De 1 a 19 só. E a letra de A até K, né? Andressa Maria Freire da Costa. Olha aqui, tem mais gente de manhã. Passou bem 6. Seu brinde. Como eu falei de manhã, esses brindes foram gentilmente cedidos pelos nossos patrocinadores, que eu vou ver novamente. A Vinho, Tijuca Alimentos,
Drogavete, J. Reis, Avícola e Incarvil. Doutora Lúcia, diga um número aí de 1 a 19 e há uma letra de A a K. 17G. Maria Nasci Lima. Faltou. 19A. Também não veio. Não tá. São 8 minutos. Hugo Salles Figueiredo. Faltou. Eu acho que foi embora na frente caravana. Não sabe que perdeu. E ele não sabe governar hoje. Foi embora. Outro. Também não sei. Não, 5C. Você tem 8 a outra. 8C. 8C. Roger Machado. Roger Machado. Já vim para Aí. Olha lá, Gabriel. Diga aí agora. 8C. Foi agora. 2B. Davi Moreira Matos. Faltou. Mas não sabe o que perdeu, viu? Vai, outro. 7A. Vamos apresentar outra tarde. 9A. 4 o 3, ao 6, o 11, ao 13. A4. Rodolfo Miranda Alves. Faltou. Novo, mais outro. A7. Eu sou A. F5. Vai cair do abaco não, esse tatu? Só pra você ver. Sozinho 10 e o 12. G12. Francisco das Chagas Braga. Francisco das Chagas Braga Lima. O cabelo tem só Olha lá, doutor Chico, diga outro número aí para registrar esse negócio. chute os seus. Número 3. Ele não tá não. B14. José Minari. Pronto. Esse aí. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todos. Como eu falei pela manhã, a ACEAR, a ACETAR e a ACEVET agradece a presença de todos no seminário da agricultura industrial, assim como todos os nossos patrocinadores que ficaram sendo desfilados ali naquela família.
Muito obrigado a todos, bom final de semana. Nós nos aguardamos no Festival 2013 com